Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física do professor Cristiano. Muito bem pessoal, nessa aula de hoje nós vamos abordar aí sobre o princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal é um dos princípios importantes também aí que compõem o conteúdo de hidrostática. Então vamos começar aqui com a breve bibliografia de Pascal. Então essa fotinha aí, né, é a foto do Pascal, né? Bom, o Pascal ele se formou em física, em matemática, foi também um filósofo, né? Filósofo e teólogo francês, certo? Ele nasceu aí em julho, né? Na França, em Clermont, e faleceu em agosto, né? Também na França, certo? Bom, então essa referência bibliográfica aí, se vocês procurarem na internet, vocês encontram, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais aí da vida de Pascal. Bom, basicamente, o que diz o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, pessoal, basicamente diz o seguinte, ó, que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompreensível que está contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Ou seja, qualquer incremento de pressão que você fizer em um único ponto de um fluido, ele se transmite integralmente para todos os pontos do fluido. Bom, uma das principais aplicações que nós temos do princípio de Pascal, né, é no macaco hidráulico, tá certo? Bom, então para facilitar aí a nossa compreensão sobre o princípio de Pascal, nós colocamos aqui, pessoal, o que seria então um macaco hidráulico, uma prensa hidráulica. Então, a prensa hidráulica ela é basicamente constituída de dois cilindros, tá certo? De dois cilindros. Um cilindro tem um diâmetro menor e um outro cilindro tem um diâmetro maior. Esses dois cilindros eles são presos aí, são tampados por bulbos, né, ou pistões, e aqui no interior tem um óleo incompreensível. Então o que acontece? Se nós pegarmos aqui o cilindro de menor área, de menor bitola, e aplicarmos nesse cilindro aqui uma força que eu vou chamar de FE, essa força ela vai ser distribuída nessa superfície aqui, tá certo? Que tem uma área que eu vou chamar de AE. Porém, uma força distribuída sobre uma superfície gera o que nós chamamos de pressão. Essa pressão ela vai estar um incremento, um aumento na pressão aqui deste fluido, e esse incremento, esse aumento, ele é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido. Então, esse aumento de pressão vai se transmitir aqui molécula após molécula, molécula por molécula, ao longo do fluido, até aparecer do outro lado, tá certo? Muito bem, então, se nós fizermos um incremento de pressão desse lado de cá, e esse incremento de pressão gerou uma variação de pressão que eu chamo de ΔP1, o que vai acontecer do outro lado de cá? Do outro lado de cá, vai aparecer uma variação de pressão ΔP2. Então, o princípio de Pascal diz que esse incremento de pressão é igual ao longo de todo o fluido. Então, essa variação de pressão no cilindro 1, que eu chamei de ΔP1, ela é igual à variação de pressão no cilindro 2, que eu chamei de ΔP2. Como a pressão foi definida em aulas passadas como a razão entre a força e a área, logo eu tenho que a pressão, a variação de pressão, né, no cilindro 1 é a força de entrada dividido pela área de entrada, que aqui eu chamei de F1, força de entrada, A1, área de entrada, que é igual à força que aparece do outro lado de cá, distribuída sobre essa superfície de saída. Aqui no slide aparece como F2A2. Então, o princípio de Pascal, nada mais, nada menos, revela para nós isso aqui, ó, que essa variação de pressão de um lado é igual à variação de pressão do outro lado. Ou seja, se eu tenho uma força pequena aplicada numa área pequena, se do outro lado eu tiver uma área grande, vai aparecer uma área grande, e vice-versa. Então, quando nós usamos esses macacos hidráulicos, essas prensas hidráulicas, são princípios também que fundamentam o bom funcionamento daquelas patrolas, pá mecânicas. Lá existe uma mangueira de um calibre fino, tá certo? Que é conectada na saída a um tubo, né? A um cilindro de grande espessura. Nessa mangueira aparece uma força pequena, tá certo? E através do princípio de Pascal, aparece na outra parte lá da prensa uma força grande, porque do outro lado nós temos uma bitola grande, ok? Bom, vamos fazer aqui então um exemplo simples, né, sobre o princípio de Pascal. Esse exemplo aqui foi retirado do livro Hadley e ele diz o seguinte, ó, na figura abaixo, uma mola de constante elástica 3
vezes 10 a quarta Newton por metro, liga uma viga rígida ao êmbolo de saída de um macaco hidráulico. O recipiente vazio de massa desprezível está sobre o êmbolo de entrada. O êmbolo de entrada tem uma área AE e o êmbolo de saída tem uma área 18 AE, ou seja, o êmbolo de saída tem uma área 18 vezes maior que o êmbolo de entrada. Inicialmente, a mola está relaxada. Quantos quilogramas de areia devem ser despejados lentamente no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 centímetros, ok? Muito bem, então quando vocês estiverem assistindo aí o vídeo, pausem o vídeo e tentem fazer a resolução. Depois de terem feito a resolução, deem continuidade no vídeo para ver se acertaram. Então olha só, pessoal, essa figura aqui o exercício já trouxe. Então é assim, ó, é um macaco hidráulico, tá certo? Um macaco hidráulico. Nesse lado aqui da esquerda eu tenho a parte de entrada e eu tenho um recipiente vazio. Aqui do outro lado, na saída, eu tenho uma mola que está inicialmente relaxada. E em cima dela tem uma viga que está em repouso. E ele quer saber o seguinte, ó, quantos quilogramas de areia eu preciso colocar nesse recipiente vazio para que essa mola aqui, ó, sofra uma deformação de 5 centímetros. Então vamos lá então, ó. De acordo com o princípio de Pascal, se eu fizer então uma variação de pressão ΔP1 na entrada, vai aparecer na saída uma variação de pressão ΔP2. E essas duas variações de pressão, pelo princípio de Pascal, são iguais, né? Então, logo, nós temos aqui que ΔP1 é igual a ΔP2. Mas, quem que é a variação de pressão nesse cilindro inicial? É a força de entrada, que eu chamei de FE, dividido pela área de entrada. Quem que é a variação de pressão no cilindro 2? É a força de saída, dividido pela área de saída. Muito bem. Mas, quem que é, pessoal, a força de entrada? A força que vai pressionar, a força que vai atuar sobre esse êmbolo, é o peso da areia que eu vou despejar aqui, ó. Então, onde tem FE, eu vou colocar a forma do peso. Como que eu faço para encontrar o peso? Massa vezes a gravidade. Dividido por AE. Quem que é AE? É a área de entrada. Ele falou que é AE, então é um valor genérico, AE. Força de saída. Qual que é a força de saída que eu vou ter aqui no êmbolo maior? A força de saída vai ser a força que vai comprimir a mola. Quem que é a força que comprime a mola? É a força elástica. E como que a gente faz para encontrar a força elástica? A força elástica, de acordo com a lei de Hooke, é calculada pelo produto Kx, onde K é a constante elástica da mola e o X é a deformação. Então está aqui, ó, a força de saída, a força elástica, dividido pela área de saída. Quanto que vale a área de saída desse êmbolo? Está aqui, ó, a área de saída, ele disse que vale quanto? 18E. Então, onde tem a área de saída, eu vou colocar isso aqui, ó, 18E. Está aqui, ó. Pronto. Ó. Substituindo os termos, vai ficar para mim essa equação aqui com a massa isolada. Então, olha só. Esse AE está dividindo, vai passar para lá multiplicando, vai ficar AE que multiplica Kx, está aqui, ó, AE que multiplica Kx. E o G que está multiplicando vai passar para cá dividindo, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, tirando aqui os dados, nós temos, né, a constante elástica ele deu, 3 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, já está na unidade oficial, né? A área de entrada ele deu, é um valor genérico, AE. A área de saída é 18 vezes a área de entrada, isso também ele informou. E a deformação que a mola vai sofrer é 4 centímetros. Passando para a unidade oficial, que é metro, a gente vai obter aí 4 vezes 10 a menos 2, tá certo? Então, mais uma vez, essa equação aqui foi a equação que nós obtivemos, né, no slide anterior. Essa área AE com a área AE de baixo, elas vão ser anuladas no final, né? Agorinha aparece aqui. Então, agora eu vou fazer a substituição, ó, K. Quem que é K? É a constante elástica, 3 vezes 10 a quarta. Já está aqui, ó, já substituí. Vezes X. Quem que é X? É a deformação, 4 vezes 10 a menos 2. Está aqui, ó. Dividido por 18, que multiplica a aceleração da gravidade, 9,8 vezes a área de entrada, que é função da área de saída. Está aqui. Essa área de entrada que aparece em cima e embaixo, eu posso cortar. Cortando ela, vai ficar esse produto aqui, ó, 3 vezes 10 a quarta, vezes 4 vezes 10 a menos 2, dividido por um outro produto, que é 18, né, vezes 9,8. Fazendo a continha, nós vamos encontrar quanto? 8,5. Como todo mundo aqui, ó, está na unidade oficial, a massa da areia que eu tenho que colocar também vai aparecer na unidade oficial. Está aqui, ó, 8,5 kg. Tá certo, pessoal? Então, esse aí foi
o princípio de Pascal, né, e a resolução de um exemplo de aplicação do princípio Pascal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido, né? Falou, pessoal. Até mais.